Muito bem, vamos lá. Iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo número 6, Lei de Destruição. Nós estamos estudando o segundo item, intitulado Flagelos Destruidores. Nos tempos atuais que nós vivemos, temos acompanhado muitas notícias sobre catástrofes naturais acontecendo em várias partes do mundo, né? Ontem mesmo nós tivemos um terremoto perto da Indonésia de 7,3 na escala Richter, e eles tiveram, ontem antes de ontem, né? E eles tinham uma grande preocupação com um possível tsunami, fenômeno que foi descartado pelos centros de pesquisa, né, e centros de vigilância que eles mantêm, principalmente depois de 2004, com aquilo que aconteceu lá em Sumatra, né? Então, como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza. Ok, obrigado. Então, para a gente poder ilustrar um pouco sobre essas questões, eu peguei aqui uma notícia da revista Forbes, no site, na verdade, da Forbes, 13 maiores desastres naturais da história. Vou fazer aqui a leitura para a gente poder só trazer aqui alguma ilustração. E eu tenho também um livro, uma versão digital, das 100 maiores catástrofes da história, contando um pouco, né, um resumo sobre a história de cada um. E a gente pôde, e é possível notar, a partir da leitura dessas notícias, a quantidade de desencarnações que aconteceram, mas muito mais do que isso também, as transformações que aconteceram no ambiente, afetando a vida de muitas pessoas, trazendo maiores dificuldades, trazendo a necessidade de renovação do ambiente, da reconstrução daquilo que eles perderam. Então, nós temos aqui a notícia, né, os 13 maiores desastres naturais da história. Um forte terremoto atingiu a região central da Itália nesta quarta-feira. Lembra que essa notícia aqui é de 2016, né? Registrado na magnitude de 6,2 na escala Richter, o tremor atingiu principalmente as pequenas cidades de Amatrice, Accumoli e Norcia. Até então, o Departamento de Proteção Civil do país divulgou a morte de 120 pessoas. Este é o maior terremoto do país desde 2009. Embora a Itália seja suscetível a terremotos, visto que a região mediterrânea está localizada acima do atrito entre as placas tectônicas da África e da Eurásia, não está nem perto de ser palco das maiores catástrofes naturais da história. Os 13 maiores desastres registrados até então em número de mortos, todos são no continente asiático e 6 só na China. Aí nós temos aqui uma galeria de fotos, né? Começando aqui então, o 13º, tsunami no Oceano Índico. Mortes, oficial número, 226.306 pessoas. Aconteceu em dezembro de 2004, no Oceano Índico. Às vésperas do Natal de 2004, uma época em que a região paradisíaca do Oceano Índico fica repleta de turistas, um terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter, na costa da Indonésia, criou um tsunami que afetou 13 países da região, desabrigou mais de 1,8 milhão de pessoas e gerou um prejuízo estimado de 10,7 bilhões de dólares. Nós temos aqui o próximo. Só um instantinho. Tufão Nina, 12º. Número de mortes, 229 mil pessoas. Agosto de 1975. China. O tufão Nina não deveria ter o impacto que tomou, embora tenha atingido o leste da China, com ventos de cerca de 250 km por hora no final de julho de 1975. O problema é que o fenômeno destruiu a barragem de Banqiao, na província de Henan,
o que elevou o número de mortes para quase 230 mil. Terremoto de Alepo. 230 mil pessoas morreram dentro da estimativa. Aconteceu em outubro de 1138, em Alepo, Síria. Junto ao Cairo e a Constantinopla, Alepo era uma das cidades mais importantes do Oriente Médio na época, repleta de feiras e mercadores. Estima-se que um terremoto de 8,5, na ainda não existente escala Richter, levou à morte de cerca de 230 mil pessoas no dia 11 de outubro de 1138. Terremoto de Haiyan. 235.502 pessoas. Dezembro de 1920. Gansu, China. No dia 16 de dezembro de 1920, a província de Gansu presenciou um terremoto estimado em 8,5 na escala Richter, que ainda não havia sido criada. Embora haja especulações de até 270 mil mortos, o Instituto Internacional de Sismologia e Engenharia Sísmica do Japão registrou 235.502 no catálogo de danos por terremotos no mundo. Terremoto de Tangshan. Oficial 242.419. Estimado 650 mil pessoas. 28 de julho de 1976. Tangshan, China. A China é um país historicamente assolado por desastres naturais. Em 1976, a província de Tangshan, no nordeste do país, sofreu um abalo sísmico de 7,5 na escala Richter. Em menos de 20 segundos, o tremor destruiu cerca de 90% dos edifícios da cidade. Por volta de 16 horas depois, houve outro abalo, este de 5,5 na escala Richter. Ao todo, estimou-se uma perda de 10 bilhões de yuan, que é a moeda local. O número de mortes é controverso até hoje. O governo chinês inicialmente estimou 655 mil óbitos, mas depois reduziu para o dado oficial de 242.419 pessoas. Dado a área e o número de prédios e casas antigas, estima-se, no entanto, que as mortes cheguem a 650 mil pessoas. Número 8. Terremoto de Antioquia em 1526. Mortes: 250 mil pessoas. Quando? 526. Antioquia, Império Bizantino. Muito antes da escala Richter ser criada, em 1935, a cidade de Antioquia, no Império Bizantino, atual Turquia, experimentou um dos maiores terremotos que se tem registro no mundo antigo. Só um instantinho, peraí que eu apertei o botão errado aqui. Sétimo lugar, terremoto de Antioquia, novamente em 115, 260 mil pessoas, estimativa, de mortes. Dezembro de 1115. A mesma região de Antioquia, no entanto, foi alvo de um terremoto ainda mais devastador quando era parte do Império Bizantino, do Império Romano. Literatura especializada relata que o imperador Trajano estava na região e sobreviveu à catástrofe que matou cerca de 260 mil pessoas. Aí vocês se lembram que nós estudamos sobre o imperador Trajano quando nós analisamos aquela carta de Plínio, o jovem, né? Então ele se correspondia exatamente com esse imperador, que era ali um dos maiores imperadores que o Império Romano já teve. E o detalhe curioso disso é que em dezembro de 115, quando aconteceu esse terremoto em que Trajano estava envolvido, nós tivemos também a explosão do vulcão Vesúvio,
que vocês se recordam que Plínio tinha lá, estava junto com o tio dele, o tio embarcou para aquela ilha e depois teve ali o registro dessa catástrofe também. Então, certamente a gente lembra, né, sempre que existe um terremoto muito forte, é natural que haja ali erupções vulcânicas, pelo fato, né, de mexer com aquela região toda geologicamente. Sexto lugar, ciclone de Calcutá. Estimativa 300 mil mortes. Outubro de 1737. Calcutá, Índia, lá na terra de Madre Teresa, né? O Oceano Índico é um local propício para ciclones. Um dos mais fortes já registrados ocorreu no século XVIII, na maior cidade do país na época, Calcutá, hoje Calcutá. Chamava, na verdade, Kolkata, depois virou Calcutá. Durante muito tempo se acreditou que a tragédia que matou cerca de 300 mil pessoas foi um terremoto. Próximo evento, ciclone Coringa. Estimativa 300 mil mortes. Novembro de 1839, Andhra Pradesh, Índia. No começo do século XIX, um ciclone tão forte quanto o do século anterior assolou o vilarejo portuário de Coringue, no sudeste da Índia. Foi registrado que a tempestade do dia 25 de novembro de 1839 matou cerca de 300 mil pessoas. Terceiro lugar, ciclone Bola. Mortes entre 250 mil e 500 mil mortes. 12 de novembro de 1970, Bangladesh e Índia. Em novembro de 1970, Bangladesh, então Paquistão Oriental, e parte da Índia foram atingidos pelo maior ciclone já registrado. O fenômeno inundou uma série de ilhas do Oceano Índico com ventos de mais de 200 km por hora. Não há um número oficial de mortes, mas estima-se que possa chegar a 500 mil pessoas. Bom, na Índia, né, pela quantidade de gente que tem lá, e na China também, dependendo da região que é atingida, o número de óbitos acaba sendo assim bastante expressivo. Terremoto de Shanxi. Mortes estimadas 830 mil mortes. 23 de janeiro de 1556. Shanxi, China. O Brasil mal tinha sido descoberto e a China, altamente povoada, sofreu com o maior abalo sísmico da história. Em janeiro de 1556, mais de 97 condados nas províncias de Shanxi, na região leste do país, sofreram com um terremoto que destruiu cerca de 1.300 km² e matou 60% da população atingida. Segundo, inundação do Rio Amarelo. Mortes, estimativa de 900 mil pessoas. Setembro de 1887. China. O Rio Amarelo é o segundo maior rio da China. Em grandes períodos de chuva, ele já foi palco de grandes desastres naturais. Mas em 1887, estima-se que uma cheia tenha devastado grande parte dos agricultores que tinham suas plantações à beira das águas. Além dos quase 1 milhão de mortos, estima-se que mais de 2 milhões tenham ficado de fora. E o primeiro lugar, inundações de 1931, China. Mortes entre 1 milhão e 4 milhões de pessoas. Janeiro a novembro de 1931. Se a tragédia do século XIX já tinha sido enorme, cerca de 45 anos depois, o Rio Amarelo foi palco da maior catástrofe natural da história. Além do Amarelo, outros gigantes rios do país tiveram cheias naquele ano, como a das Pérolas, o Yangtze e o Huai. Não há registro exato no número geral de mortos,
mas se considerada toda a devastação, o número pode bater 4 milhões de óbitos em uma enchente que durou de julho a novembro de 1931 e inundou mais de 88 mil quilômetros quadrados. Bom, feita aqui essa pequena e trágica introdução, quando nós estudamos então sobre esse tema dos flagelos destruidores, a pergunta fica, né, qual é o propósito desses eventos, sendo que para nós a reencarnação acaba tendo um objetivo muito importante para a evolução de cada espírito. Então ficamos perguntando, se nós reencarnamos com o objetivo de evoluirmos, com que propósito Deus assola a humanidade com esses flagelos? Ou por que Deus permite que esses flagelos aconteçam? Essa é uma resposta retórica, né, que todo mundo faria diante de uma situação como essa. E aqui, claro, a gente fala de fenômenos naturais, mas a gente pode colocar também aquilo que o próprio homem causa, como foi o caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Mais de 20 milhões de pessoas desencarnaram, entre civis e militares, além de toda a destruição causada, né, nas cidades, trazendo ali um atraso muito grande para a evolução da humanidade, né? Então aqui nós estamos nesse item, número 2, flagelos destruidores, e na questão 737, que é a nossa primeira, Kardec já pergunta, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. E é então, como eu falei para vocês, que no nosso ponto de vista, isso causa um grande atraso na evolução da humanidade. Mas, na verdade, quando ocorrem essas transformações, nós podemos perceber que a reconstrução acaba fazendo com que haja novas transformações, as instituições se fortalecem, a humanidade se torna mais solidária. O que demoraria muito mais tempo para isso acontecesse fosse de um modo natural. Nós vamos ilustrar essa questão, essa resposta, com aqui um artigo do nosso querido Miramês, que vai nos ajudar aqui na interpretação dessa questão. O artigo, então, flagelos destruidores. Já falamos muitas vezes que a natureza responde quando ferida pela ignorância humana ou por interesses pessoais. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. A iluminação espiritual, em certa faixa evolutiva, requer a violência de que a história nos dá notícias. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há muitos milênios atrás. Muitas foram ainda as guerras, pestes e fome que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. E, pelo que notamos, por aí vêm mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisânia entre as nações, que se estende cada vez mais por egoísmo e orgulho. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir seus alicerces, para fazer-os lembrar de Deus. A destruição é, pois, uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor, no estágio em que se encontram os povos, pode abrir os olhos para todas as criaturas da Terra, abrir os olhos de todas as criaturas da Terra. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades, e muitos perguntam por que Deus permite isso.
mas se esquecem de que são os próprios homens que pedem esses acontecimentos pela sua conduta. As mentes vibram em faixas negativas, pedindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas e enchendo paióis e mais paióis desses instrumentos de matanças? Muitos dizem que são poucos os que fazem parte dessa indústria da morte, que eles é que deveriam sofrer as consequências, e não toda a humanidade. Entretanto, falham no raciocínio, porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho, de brutalidade ou similar se acoplam aos pensamentos dos cientistas e guerreiros, dos mandatários dos países belicosos. Enfim, pela lei de sintonia, todos são culpados pelos acontecimentos que vêm por essas vias que os fora da lei deverão sofrer. Dessas vias... Só um instantinho... dessas vias. Se Deus é justiça, ninguém recebe o que não merece. Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos, que mesmo fazendo parte da humanidade, não sofreremos as correções que os fora da lei deverão sofrer. Se já acordamos, não necessitaremos mais de quem nos desperte. Precisamos estudar, observando os frutos que resultam dos que chamamos de flagelos. O barulho maior vem daqueles que perdem bens materiais nesses acontecimentos. Depois de todas as catástrofes, vem a bonança, e o progresso moral se evidencia em várias direções. Compete a todos os homens trabalhar no íntimo da alma, construindo o edifício moral, para que o amor cresça nos pontos sensíveis do espírito, ganhando alturas para sentir Deus. Se fôssemos esperar as pedras onde elas se encontram, para as benfeitorias das ruas e nas casas, ficaríamos sem esse conforto. Porém, usando a dinamite pelos canais da inteligência, chega logo o progresso, de modo a favorecer as criaturas. Benditos sejam os flagelos que vêm de Deus. Eles têm algo de amor, trazendo paz ao coração e despertando as boas qualidades de todas as almas. Por isso, os hospitais, em muitos casos, ajudam mais as almas para o progresso do que os discursos que mostram preceitos de todas as gamas, mas que quase sempre vêm pelos fios da teoria. A doutrina dos espíritos, como sendo a volta de Jesus à Terra, nos mostra os meios de melhorar para diminuir os flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia e estendendo a fraternidade em todas as direções da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. Então está aí essa colocação sábia, trazida para nós por Miramês, que mostra esses catástrofes, essas calamidades, por uma outra perspectiva. E até mesmo nós, que somos estudantes da doutrina espírita, conseguimos então vislumbrar esses eventos de uma forma mais transcendental, ou seja, avançando além daquilo que o mundo material oferece para nós. Lembrando sempre que a morte para nós tem ainda um aspecto muito negativo. Ela traz para nós a ideia da destruição, a ideia da perda, a ideia do sofrimento, a ideia do fim. Porque mesmo que nós acreditemos que exista algo no mundo espiritual além da vida material, para nós aqui é o término de um percurso que foi iniciado pelo espírito no mundo material. Mas no mundo espiritual a gente fica imaginando como é que será que ele vai evoluir, se é que ele vai evoluir. Então a doutrina vem e traz para nós uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais real desse evento que nós chamamos de morte. E todas essas desencarnações que nós então observamos nesses eventos, nessas catástrofes que nós mesmos muitas vezes criamos, nós vemos ali um processo de evolução dos espíritos. Aquele mesmo espírito que desencarnou, por exemplo, no século XVIII, numa grande tragédia, já reencarnou várias vezes, mudando o seu modo de pensar, mudando o seu modo de agir,
dentro do grupo onde ele se encontra inserido, dentro da sociedade onde ele se encontra inserido. E quando falava aqui também, a gente acabou não mencionando, afinal de contas não é um flagelo natural, mas foi uma peste que aconteceu. Nós tivemos a peste negra, que aconteceu no século XIV para o século XV, tivemos a gripe espanhola, no começo do século XX também, que trouxe para nós ali uma quantidade significativa de mortes, a própria fome, que vai aos poucos, né, também destruindo comunidades que nós muitas vezes não computamos. Então tudo isso vai trazendo sempre a renovação. Os mesmos espíritos que desencarnaram nesses eventos tornam a reencarnar, trazendo uma mudança no seu modo de pensar, porque, como o Miramês trouxe para nós, o principal objetivo dessas grandes calamidades é o despertamento do espírito, embora nós observemos apenas a matéria. Vemos então qual foi o tamanho da destruição que causou, qual é a contabilidade de mortes que nós podemos registrar, pessoas que se deslocaram obrigatoriamente por causa desses eventos, mas nós não vemos, nós não olhamos, nós enquanto encarnados não prestamos atenção no espírito, no fator espiritual, que independente do que aconteça com ele, o espírito sempre continua vivo e ativo, apenas passando por essas transformações. É sempre interessante, né, Didima, aqui a participação de Miramês, porque são comentários, né, bastante ilustrativos, né, e até porque tem uma visão diferente da nossa. A nossa é uma visão material, ele traz para nós uma interpretação a partir da perspectiva espiritual. E isso, sem dúvida, é uma grande contribuição para nós. Então, a Andrea recomendou ali também, né, quem puder ler o livro Transição Planetária, é muito interessante, né, como eu comentei com vocês várias vezes, fala inicialmente do objetivo desses grandes eventos, dessas grandes calamidades, forçando a desencarnação de um grande número de encarnados, e também falando sobre o modo como o mundo espiritual atua nesses eventos, né? Então imaginar, como nós vimos ali naquele relato, aquela enchente que teve na China de 4 milhões de pessoas aproximadamente que desencarnaram num período de 4 meses, né, de setembro até dezembro, 3 meses ali praticamente. Então é algo realmente significativo. Deixa eu só pegar o dado correto aqui. Foi então de julho a novembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então são ali 4 meses praticamente, em 1931. Quase 4 milhões de pessoas desencarnando nesse período. Mas aí depois a gente teve, né, logo depois de 1931, coisa de 10 anos depois, quase 15 anos depois, nós tivemos a Segunda Guerra, e num período de 6 anos, 20 milhões de mortes. Próxima questão, 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, é o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. E de fato, né, quando a gente fala sobre o progresso, que aqui todos nós estamos sujeitos, nós podemos fazer então, dentro daquela máxima que a doutrina apresenta para nós, ou evoluirmos pelo amor, ou evoluirmos pela dor. O problema é que quando nós falamos em evolução pelo amor, significa que é o amor pelo próximo, o amor pelo mundo que nós vivemos. E para isso há necessidade de renúncia. E o nosso estágio evolutivo faz com que nós fiquemos ainda muito presos aos nossos interesses pessoais. Então, quando eu me apego àquilo que é do meu interesse, eu não me preocupo com aquilo que é do interesse do outro. Portanto, eu alimento dentro de mim o sentimento de orgulho, o sentimento de egoísmo e o sentimento de vaidade. Então é necessário quebrar esse ciclo que eu mesmo criei, esse ciclo, para que eu comece então a ver além de mim. Então nós temos a necessidade de passar por esses grandes abalos.
O próprio Leon Denis, como nós conversamos já outras vezes, quando escreveu aquele livro falando sobre o mundo espiritual e a guerra, relatando sobre a Primeira Guerra Mundial, ele falava que a França se encontrava muito acomodada nos prazeres mundanos. E havia necessidade de uma grande chacoalhada para que pudesse então despertar daquele torpor viciante em que eles se encontravam. E é então nada melhor do que uma boa guerra para fazer com que todos acordassem. Então modificaram rapidamente ali a forma como viviam no seu dia a dia, naqueles prazeres fúteis, naqueles prazeres viciantes, para se concentrarem na destruição que vinha sendo causada. Então houve a necessidade dessa mudança dentro da interpretação de Leon Denis para que toda aquela sociedade se transformasse. Dudu colocou que esses cataclismos estão piorando, né? A pressa é grande no plano espiritual. Né? Então é aquele detalhe também, né, Dudu? Essas grandes catástrofes sempre aconteceram na história da humanidade. A diferença do presente e do passado, primeiro, é que a nossa população, o nosso planeta se encontra muito mais povoado do que antes. E depois nós temos os meios de comunicação que também divulgam praticamente instantaneamente aquilo que acontece. Então, basta a gente lembrar que na época de Kardec, quando nós tínhamos ali, nas pesquisas que foram feitas, que havia aproximadamente 1 bilhão de pessoas no planeta. Hoje nós somos 7 bilhões. Então as regiões do planeta se encontram muito mais habitadas, cidades construídas, né, estruturas foram também montadas. Né. No passado, nós tínhamos ali, por exemplo, casas térreas. Raramente nós encontrávamos ali uma edificação com 2 ou 3 andares, porque não havia ainda tecnologia da engenharia para poder construir esse tipo de estrutura. E também muitas regiões eram vazias, eram desabitadas. E aí então a população foi crescendo, setuplicando, né? Ou seja, 7 vezes mais do que era naquele período. Portanto, qualquer tipo de situação que acontecesse tomava ali grandes proporções. Em 1931, para a gente poder ter uma ideia, que quando aconteceu essa enchente aqui na China, a população girava em torno ali de 2 bilhões aproximadamente. 2 bilhões de pessoas no planeta todo. Ali mais ou menos 2 bilhões e meio. Que foi assim a estimativa da Segunda Guerra ali, né? Se nós pensarmos que o planeta todo tinha 2 bilhões de pessoas, hoje só a China tem 1 bilhão e 200. Só a China. E o planeta todo com mais de 7 bilhões. Se aquele mesmo tipo de tragédia acontecesse hoje, não seriam 4 milhões de mortes. Poderíamos colocar muito mais do que isso. Bom dia, abraço. Então, assim, né, os flagelos sempre aconteceram, é que agora começamos a ter uma proporção maior pela quantidade de pessoas e também pela própria divulgação que a mídia tomou, né? Explodiram um caixa eletrônico aqui nessa madrugada, né? O Brasil todo já sabe, menos de 6 horas. Depois o pessoal não só filma, como muitas vezes ainda tira selfie ainda para poder mostrar essas desgraças todas, né? Então vamos lá. Na questão 738A, pois pessoal, na época do Vesúvio, o pessoal tirando selfie enquanto o vulcão lá atrás soltando toda aquela fumaça. O Flávio lembrou aqui, devemos observar que hoje tem vários meios de prevenção. Os vulcanólogos têm tentado prever os desastres. Esse, na verdade, né, o Flávio, é um dos processos de evolução que essas catástrofes nos levam. Então, quer dizer, a nossa engenharia melhorou, a nossa tecnologia favorece a prevenção desses eventos, as construções se tornaram mais resistentes, os meios de auxílio, mesmo quando a tragédia acontece, chega com muito mais rapidez. E isso não aconteceria se por acaso nós ficássemos estagnados naquela condição. Então, tanto o progresso tecnológico quanto o progresso moral, tudo isso acaba sendo forçado para a evolução a partir desses eventos. Né? Tem alertas de tsunami na região da Ásia. Tem hoje, na verdade, em todas as regiões do planeta. Nós temos centros de pesquisas sismológicas espalhados por todos os cantos.
Então, esse tipo de recurso tecnológico, embora não necessariamente nos leve a uma evolução moral, porque nesse caso, infelizmente, somente a dor mesmo é capaz de nos despertar, a evolução tecnológica faz com que o nosso intelecto se desenvolva e, portanto, nós tenhamos também capacidade de fazer uma análise sobre aquilo que nós estamos vivendo, porque não adianta você estudar, por exemplo, virtudes, estudar evangelho, né, os ensinamentos que são trazidos, se você não tiver uma capacidade intelectual para assimilar aquelas lições. Então tudo vai se somando nesse processo de transformação. Na questão 738A, Kardec aprofunda um pouco mais, né, porque na anterior ele perguntou por que Deus não utiliza outros meios para despertar a humanidade. E ele volta a perguntar, então, insistindo: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe com o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mesmo após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os seus uniformes rasgados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com o soldado do que com as vestes. Então aqui, esse comentário. Vamos então aqui, novamente para Miramês, para acompanhar mais um pouquinho do seu raciocínio sobre esse tema. Vamos lá, só um instantinho. Falando sobre por que Deus não aplica outros meios para nos ajudar no nosso progresso. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos outro ainda, 738b. Vamos só terminar aqui essa questão, depois a gente lê o artigo todo. E depois ele insiste, Kardec ainda, na 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerarmos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Kardec traz um comentário para nós, dizendo que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos são terríveis, tão terríveis, não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, de fato, né, se nós pudéssemos olhar para o mundo todo e perguntássemos quantas pessoas estão desencarnando nesse exato momento em que nós estamos estudando. A única diferença desses grandes flagelos é que nós encontramos todos concentrados no mesmo lugar. Mas, a princípio, tudo acontece o tempo todo, né? Essa grande movimentação entre mundo espiritual e mundo físico acontece constantemente. Então, da mesma forma que nós vamos hoje a muitos velórios, a muitos cemitérios, a muitos locais onde pessoas estão desencarnando, nós vamos também em maternidades e vemos ali a grande quantidade de espíritos chegando. Então, tirando o impacto que esses flagelos causam, nós vemos a morte como um processo natural de transformação, assim como também o próprio nascimento é um processo natural. Vamos aqui então para a questão 738. Outros meios de impulsionar o progresso. Miramês diz o seguinte:
Só um instantinho aqui que eu estou só ajeitando a minha página. Vamos. Outros meios de impulsionar o progresso. A necessidade da destruição se evidencia porque a humanidade fecha os olhos aos avisos do Evangelho, e antes deste, dos avisos dos profetas. O ser humano somente acorda com violência, por ter dentro de si a violência. As convulsões operadas em toda a Terra têm o objetivo de fazer os povos compreenderem a existência de Deus e das suas leis, da grandeza do amor e da necessidade de o homem conhecer a si mesmo. Muitas vezes ficamos preocupados, querendo que as destruições atinjam somente os ignorantes, os malvados, os causadores de guerra, mas não nos preocupamos em melhorar os pensamentos, no que se refere à pureza espiritual. Não fazemos o mal, mas pensamos no mal, e dessa forma ele se encontra no nosso caminho. Se passarmos pela Terra vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório onde há promissórias assinadas de muita gente que se encontra bem posta na Terra, aparentemente iluminada, mas que ainda não as saldou. Os arquivos da vida não dão traça, não queimam e nunca são destruídos. Somente saldando o que se deve é que a dívida se faz esquecida pela consciência. Deus, pela sua bondade, nos mostra muitos meios de progresso, mas nós nos fazemos surdos e cegos. Eis porque ele usa correções drásticas para nos acordar e nos fazer compreender os nossos deveres ante a vida maior. Se algum justo perece nas catástrofes, sendo levado pelos flagelos, ele, no mundo espiritual, é compensado e também não sofre tanto como se pensa, porque é justo e nada teme. O que ele conquistou é seu patrimônio que o acompanha onde quer que seja. Os escandalosos, os revoltados, os que usaram para o mal as possibilidades que Deus lhes deu para fazerem o bem, a estes o mal, agora ou depois, aparece em seus caminhos. Isso não é justiça? A humanidade continua pedindo aos céus sinais para crer. Os sinais são dados todos os dias de que existe Deus, que a vida continua e que a reencarnação é uma verdade, e que os que morreram continuam com seus afetos. Se toda a vida nos fala pelas expressões materiais e não acreditamos, como poderíamos crer se os espíritos benfeitores viessem a falar das coisas mais altas? Analisemos o que anotou João, no capítulo 3, versículo 12. Em se tratando de coisas terrenas que não me credes, em se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis, se vos falar das coisas celestiais. Assim, deixa eu ler de novo aqui para fazer a interpretação certa. Em se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Somente com a aquisição da maturidade poderemos saber de coisas mais profundas, no que se refere a muitas interrogações. A ciência mais atuante que existe no mundo é o amor. Devemos buscá-lo, pois ele nos dá a própria vida, nos ofertando os meios de convivermos melhor. A vida é linda na sua estrutura. Acompanhando a sua continuação, a carne é simples veste, e o tempo em que o espírito a usa em comparação com a eternidade é simples segundo no relógio de Deus. O que chamamos de destruição, certamente que vem de Deus. Não com o assombro que lhe emprestamos, mas com a serenidade que o Senhor é capaz de conduzir até a terra, para fazer dela um verdadeiro paraíso. Devemos suportar todos os flagelos com paciência, ponderando sempre e aprendendo suas lições na profundidade que elas nos trazem. Então aqui também, trazendo essa reflexão para nós.
Continuando, questão 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Aqui nós lembramos, lendo sobre aqueles eventos, a grande alteração física que acontece em cada região. Seja um terremoto, seja ali um tsunami, seja ali um tufão. Mas qual é exatamente essa utilidade? O que significam essas mudanças do ponto de vista espiritual? A resposta: sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então, obviamente que não adianta a gente querer ser imediatista diante de um evento dessa natureza, porque para nós a reconstrução ela não apresenta para nós o resultado final. Seria mais ou menos, eu assistia a um documentário recentemente sobre a reconstrução do Japão e a reconstrução da Alemanha pós-guerra. Então hoje toda a modernidade que nós vemos, toda aquela mudança arquitetônica dessas cidades aconteceu porque aquilo que existia de construções antigas acabou sendo destruído. Então nós temos hoje alguns edifícios que trazem ali a sua importância, como é o caso, por exemplo, nós vimos ali na Catedral de Notre Dame, lá em Paris, em que é uma instituição secular, mas em volta dela e próxima a ela nós tivemos, por exemplo, o Louvre. Então todas essas mudanças que vão acontecendo, essas destruições, vão trazendo para nós oportunidade de renovação. Quando nós falamos sobre o ambiente natural, sobre chuvas, sobre terremotos e tudo mais, diante daqueles que sofreram aquele evento, muito pouco perceberão daquelas mudanças. Mas as gerações futuras, que depois começam a perceber que a própria natureza se regenerou depois daqueles eventos, vê ali as transformações. Então nossos olhos são muito limitados ainda na sua percepção para vermos isso a longo prazo. Até porque, como nós ainda temos guardado na nossa mente a ideia de que a nossa existência significa apenas uma única passagem aqui pelo nosso mundo, nós só somos testemunhas daquilo que nós vivenciamos. Até mesmo aquilo que aconteceu no passado, para nós tem pouca importância, mas quando nós começamos a ter uma visão linear, ligando o passado, o presente e o futuro, e nós mesmos sendo testemunhas desses eventos, nós vemos então a grande mudança que aconteceu. Questão 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? A resposta: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, é curioso nós percebemos que essas provas morais, elas mais uma vez não são também observadas por nós aqui enquanto humanidade terrena. O que nós vemos são apenas as perdas e a destruição. O aprendizado que surge de tudo isso, para nós ele acaba sendo imperceptível. Mas todas as vezes em que nós nos deparamos com essas grandes calamidades e nós nos mobilizamos para tentar atenuar o resultado, quando nós então, só o fato de nós assistirmos a uma calamidade e nos sensibilizarmos com a dor do próximo, já é algo que nos desperta. Mais ainda aqueles que atuam mais diretamente. E lembrando sempre que quando acontece um evento de tamanha catástrofe numa determinada região, diretamente eles afetam aqueles que estão ali naquele local. Indiretamente são aqueles que estão próximos que se mobilizam para auxiliar aquela região que foi afetada. Então, para nós, a nossa iniciativa em termos de caridade, para tentarmos fazer alguma coisa em benefício do próximo, é algo muito pequeno.
Tanto é assim que nós percebemos que aqui mesmo no Brasil, né, existem muitos comentários a esse respeito, fazendo inclusive piadas a respeito do Brasil, né, dizendo que o Brasil não tem terremoto, não tem furacão, não tem vulcão, mas tem a nossa população que causa o seu próprio problema. Enquanto que outras regiões são assoladas pelas catástrofes mais abomináveis, né, até mesmo guerra, das que nós tivemos aqui, muito pouco afetou o desenvolvimento da nossa sociedade. Então o Brasil, ele é um país bastante acomodado em termos de geografia, né? Uma região estável, uma região tranquila para se viver, mas moralmente nós sofremos ali as nossas dificuldades. Mas então nós percebemos que essa mobilização, essa iniciativa pessoal que nós temos em benefício daqueles que sofrem, acaba quase que ficando indiferente. Nós fazemos um trabalho que nós gostamos num grupo, junto a uma determinada comunidade, a uma equipe que atua para tentar amenizar um pouco das dificuldades do próximo, mas no nosso dia a dia nós tropeçamos nas pessoas nas ruas e nós não nos damos conta. Muitas vezes nós saímos de casa, vamos até um local onde nós prestamos algum tipo de serviço, e no meio do caminho várias pessoas precisando de assistência e a gente não percebe. Porque o nosso foco é, eu estou indo para fazer o meu trabalho lá. E somente lá que eu consigo despertar esse sentimento de solidariedade. Então essa acomodação nossa, diante dessas catástrofes sociais, porque nós vemos as catástrofes naturais, nós vemos as guerras, mas essas catástrofes sociais, de indiferença, de indigência, de fome, acaba sendo para nós passando despercebida. Mas aí então nós vivemos numa região assolada por uma grande transformação, por uma grande destruição. Rapidamente todos nós despertamos para ajudar aqueles que precisam. Eis aí o problema que nós enfrentamos. Então, esses grandes abalos servem exatamente para chamar a nossa atenção para esse sentimento de solidariedade que precisa ser desenvolvido. Porque se depender da nossa iniciativa, nós somos muito lentos nesse sentido. Até mesmo a interpretação da caridade é para nós uma interpretação falha. Porque a caridade, nós temos a caridade moral, nós temos a caridade material. Então nós fazemos quando nos convém, fazemos desde que não exija de nós grandes sacrifícios, grandes renúncias, nós fazemos. Mas agora, quando acontece uma grande calamidade, como acontece aqui no Brasil, nós tivemos em Minas Gerais, onde aconteceu ali as barreiras que foram rompidas, nós tivemos em outras regiões enchente, nós tivemos fome. Na década de 1980, por exemplo, nós tivemos uma grande mobilização por causa de uma seca que assolou o Nordeste do Brasil. Então tivemos ali muita fome, então eram caminhões e mais caminhões que partiam de regiões, de outras regiões do Brasil, levando comida para aquela população. Até mesmo, né, nós lembramos que nós tivemos duas grandes mobilizações no mundo de artistas, né, que foi aquele projeto Band-Aid, para levar ali naquela época de Natal mantimentos para países africanos que também sofriam com estiagem, com fome na década de 1980, e depois nós tivemos nos Estados Unidos, né, o Band-Aid era de países de cantores europeus, de artistas europeus, e depois nós tivemos o USA for Africa, também na década de 1980, ali por volta de 1987, 86, se eu não me engano, também para arrecadar fundos para levar mantimentos para a África. E depois aqui no Brasil nós tivemos também uma grande mobilização de artistas para arrecadar fundos para poder ajudar o Nordeste naquele período. Então nós vemos assim que a sociedade realmente se mobiliza quando acontecem essas grandes catástrofes. Com aquilo que aconteceu, por exemplo, lá em Mariana, depois em Brumadinho, quantos e quantos caminhões levando Brasil Sem Fome na época, né? Mas tinha a música, eu me esqueci qual era o nome do projeto. Eu me esqueci, eu estou vendo o vídeo, que eu até dei aula sobre isso um tempo atrás, mas eu me esqueci o nome da música que foi feita, né? Mas depois vocês podem pesquisar isso que vocês vão encontrar. Então, com esses eventos que aconteceram, né, em Minas,
muitos e muitos caminhões levando mantimento, levando água, roupa, medicamentos, para poder ajudar aquele grupo, né, que acabou sofrendo as consequências dessa tragédia. Nós tivemos também no próprio Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, nós tivemos muitas enchentes, né, no Rio tem aquelas cidades também, com deslizamentos de terra, enfim. Tudo isso acontecendo em várias partes. E nós percebemos então que toda a sociedade se mobiliza diante dessas grandes transformações. E isso porque nós, pela nossa própria iniciativa, nós não somos capazes ainda de nos sacrificarmos nessa intensidade em benefício do próximo. Porque por incrível que pareça, nós acabamos nos acostumando com as desgraças. Então, ao andarmos, por exemplo, pelas ruas e vermos uma criança abandonada num semáforo pedindo dinheiro, para nós é algo tão comum que isso não faz mais diferença. Agora imaginemos que durante uma catástrofe que acontece, vemos uma criança sentada no meio-fio chorando pedindo comida. Rapidamente nós nos mobilizamos. Então nós ainda precisamos desse despertamento moral através desses grandes impactos, desse grande choque. Mas já é alguma coisa, né? O fato de nós nos mobilizarmos nesses momentos já é, sem dúvida nenhuma, né, uma grande conquista. Mas ainda falta muito de pegarmos, por exemplo, encontrarmos Madre Teresa de Calcutá caminhando pelas ruas ajudando pessoas que ela não conhece. Quantos de nós, em termos de população mundial, somos capazes de fazer isso? Ou aqui no Brasil encontrarmos voluntários, pessoas que tomam iniciativa de pegar uma pessoa na rua e levar para dentro de casa. Mas se acontece uma grande tragédia, nós fazemos esse sacrifício. Então por isso é colocado para nós aqui, né, nesse 740, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com as necessidades mais duras? Então mais uma vez a resposta. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. E mesmo assim, diante de situações como essa, nós encontramos ainda a fraqueza humana tomando conta de nossas ações. Como é o caso, por exemplo, de encontrarmos pessoas que trabalham, entre aspas, nesses grupos de arrecadação de materiais que são doados, e eles desviam esses recursos. Mesmo diante da tragédia, nós ainda permitimos que esse sentimento primitivo que existe em nós se manifeste. Vamos aqui então, deixa eu ver aqui, a Janina colocou: o exército no Nordeste envia carros-pipa para suprir a necessidade do sertanejo, né? Quer dizer, são mobilizações de vários segmentos da sociedade. Enquanto um faz uma coisa, o outro procura fazer outra, mas o problema, Angelina, é que a gente acaba se acostumando com a tragédia. E isso acho que é o pior que existe. Quando nós nos acostumamos e nos acomodamos, nós não sentimos mais o efeito dessa tragédia, mesmo ela estando diante dos nossos olhos. Aqui em São Paulo, nós somos uma cidade que nós temos ali mais de 15 milhões de pessoas. E criar uma tragédia social, como acontece, por exemplo, lembra que eu falei para vocês, aqui nós temos no centro da capital paulista a Cracolândia. Aí nós evitamos passar por aquele lugar porque eles nos incomodam, mas existe uma tragédia moral, uma tragédia social mais excessiva do que isso? Encontrar pessoas abandonadas numa praça no centro da cidade praticamente, e as pessoas passam praticamente indiferentemente a isso? Então o problema é quando nós nos acostumamos. Aqui, por exemplo, em São Paulo nós vemos essas situações. Crianças nos semáforos, mendigos nas ruas. Mas vamos imaginar que nós ganhamos uma viagem para irmos visitar a Etiópia. E aí então nas nossas andas nós encontramos aquelas crianças absolutamente fracas, magras. Qual será a nossa reação diante daquela tragédia? Nós ficamos chocados.
Mas observem as pessoas que moram naquela região, de que modo que elas encaram a situação que elas estão vivendo. Muitas vezes acaba simplesmente se acomodando. A dor do outro se torna indiferente pelo fato de nós nos adaptarmos àquela realidade. Mas essa adaptação precisa se transformar. Não podemos deixar que ela se instale em nós, porque a tragédia continua sendo tragédia, nós nos acostumando a ela ou não. 741, vamos lá. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhe as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Então existem os males provocados pelo próprio homem e há aqueles eventos que vêm da providência divina para fazer com que a sociedade seja abalada. Então é como se nós estudássemos a questão deixa eu pegar aqui rapidinho. Me fugiu aqui o nome. Só um instantinho. Está aqui, né, a parte das privações voluntárias, né, que nós mesmos nos impomos, né? Então essa privação voluntária acaba sendo opções que nós fazemos, muitas vezes por um objetivo banal. São aqueles sacrifícios que nós fazemos em nome da fé, aqueles sacrifícios que nós fazemos em nome de um interesse pessoal, sendo que não há necessidade de nada disso. Mas somos nós que criamos, então, essas privações voluntárias, essas mortificações. No caso de muitos flagelos, nós temos condições de preveni-los. Até mesmo esses flagelos naturais. Agora nós encontramos, por exemplo, desses eventos que nós vimos aí, né? Barragem que vai rompendo, enchentes que acontecem, deslizamentos, tudo isso pode ser prevenido através da administração pública, através do controle dos nossos órgãos, das nossas instituições, mas a ambição acaba sendo maior. Então nós vamos ultrapassando os limites da nossa legislação e até mesmo os limites do nosso bom senso para a satisfação de um interesse imediato. E depois então vêm as consequências. Então é colocado para nós aquilo que nós podemos evitar e aquilo que nós não podemos evitar. E diante daquilo que nós não podemos evitar, é exatamente ali a questão da confiança, da resignação e da fé para superar os males que são causados por esses eventos. Males, pelo menos, dentro do nosso ponto de vista. Mas a grande maioria das situações que acontecem no nosso meio, somos nós que podemos evitar. Nós tivemos, recentemente, uma emigração de povos, né, de determinadas regiões, fugindo por causa de calamidades naturais e fugindo de guerras, de perseguições. Esse é o tipo de flagelo que não foi Deus que impôs ao homem, mas é o próprio homem que impôs a si mesmo, né? Então há aqueles que sofrem, há aqueles que provocam, cada um ali dentro da sua cota de responsabilidade. Há aquele que tem oportunidade de resgatar e há aquele que acaba de se endividar que terá que resgatar futuramente. Então, quando nós desenvolvemos a nossa inteligência, e mais do que isso, quando nós desenvolvemos os nossos valores, nós podemos prevenir grande parte desses eventos que acabam nos atingindo. Mas, como é colocado para nós, há aqueles que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência.
Aí, nesse caso, nós temos aqueles que sofrem o impacto diretamente e nós temos aqueles que sofrem o impacto indiretamente, todos em maior ou menor grau. E aí, então, por isso, nada mais pode ser feito que resignação à vontade de Deus. Mas, ainda assim, nós temos uma grande dificuldade para compreender esses eventos. Tudo aquilo que nos atinge de alguma forma, para nós acaba sendo catastrófico, acaba sendo destrutivo, acaba sendo visto apenas pela questão do sofrimento. E é por isso que a compreensão que a doutrina espírita nos traz, falando sobre a reencarnação, falando sobre a lei de causa e efeito, falando sobre a continuidade da vida além do mundo material, toda essa compreensão faz com que nós observemos aquele evento por uma outra perspectiva, mesmo que nós soframos e nós sintamos a dor por estarmos envolvidos naquela situação. Mas nós entendemos então como sendo uma dor imediata e que aquilo tem um propósito maior. Bom dia, soldado. Kardec faz um comentário aqui para nós. Vamos a ele. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, os afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Então, todo o conhecimento que nós aplicamos para diminuir o impacto daquilo que nós vivenciamos é certamente uma grande conquista. Mas nós não precisamos esperar que o evento aconteça. A Didima colocou, né, desperta-nos a sensibilidade e a necessidade de nossas vibrações pela humanidade inteira. Né? Então, infelizmente, a gente precisa desses grandes estímulos, né? Porque até mesmo nas nossas relações pessoais as coisas são assim. Quando nós começamos a viver aquela rotina, então eu tenho meu trabalho, eu acordo todo dia, vou para o trabalho, faço aquilo que eu tenho que fazer, volto para casa, aí no dia seguinte eu acordo de novo, vira uma rotina. E aí nós vemos as pessoas, né, olha, você vai trabalhar, você volta reclamando, nossa, porque foi um dia muito chato, porque aquele dia estava um grande problema, porque meu chefe é isso, porque eu ganho pouco, e nós passamos todos os dias por fila de desempregados e nós não valorizamos o espaço que nós ocupamos. Aquele desempregado daria tudo o que ele pudesse para poder estar no nosso lugar para ter aquela remuneração mensal. E nós temos aquela remuneração mensal e reclamamos todos os dias, porque nós nos acomodamos. Então essa é uma situação bastante real. Aqui em São Paulo, de vez em quando, né, pelo fato de ser uma cidade muito grande, e consequentemente, né, os nossos problemas sociais também se elevam à mesma proporção, nós vemos ali centros de trabalhadores, filas e mais filas naqueles feirões de empregos e tudo mais, e todo mundo passando, indo e vindo, tropeçando nessa quantidade absurda de desempregados, e a pessoa que trabalha não valoriza o espaço que ela tem, até o dia em que ela entra na fila de desempregados. E aí ela vai lembrar assim, né, poxa vida, né, eu era feliz e não sabia. E por isso aqui em cima, nessa questão aqui que Kardec coloca, deixa eu pegar aqui, 738 que nós lemos aqui. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Basta a gente lembrar então que, primeiro, eu tenho saúde física. Segundo, eu tenho uma fonte de renda. Terceiro,
eu tenho alimento na minha mesa, eu tenho teto na minha cabeça, eu tenho a inteligência que me permite me desenvolver, mas nós vamos simplesmente nos acomodando. A gente vai relaxando, a gente vai deixando de valorizar todos esses benefícios que nós temos, até que no momento o indivíduo fica doente, fica desempregado, perde o patrimônio que construiu, aí então ele vai sofrer, vai chorar e lamentar por aquilo que ele perdeu, mas enquanto ele tinha, ele não valorizava. Porque na verdade a gente lembra sempre que nós não estamos aqui apenas para o conforto material. O detalhe que nós não percebemos é que esse conforto material nos permite, nos dá condições de realizações maiores, seja por nós mesmos, seja pelo ambiente, pela sociedade onde nós vivemos. O fato do indivíduo ter saúde, estar empregado e ter onde morar e ter o que comer, é para ele uma tranquilidade muito grande para que ele possa fazer algo mais da vida que ele tem. Mas nós sempre nos acomodamos. E aí então vem esses abalos para chamar nossa atenção. Infelizmente, como nós percebemos, ainda há necessidade de nós termos essas chacoalhadas para despertarmos. O soldado colocou em cima, né? Acho que isso acontece muito, reclamar pelo que deseja de melhor, e às vezes não ter percepção das condições alheias, piores do que a pessoa tem. Nós conversamos há pouco, soldado, sobre essas questões das tragédias sociais, em que nós tropeçamos muitas vezes nos problemas que estão ali no nosso caminho, e nós nos acostumamos, que o problema é a acomodação. Então se nós utilizamos, poxa vida, eu vou levantar hoje feliz da vida porque eu vou para o meu trabalho. Eu vou levantar feliz da vida porque eu tenho tudo para fazer. Eu tenho condições de acordar, eu tenho condições de levantar, eu tenho condições de fazer. Vou dar graças a Deus pelo sol que apareceu e vou viver a vida da melhor forma possível. Quem acorda com bom ânimo desse? Mas nós, ai Deus do céu, tem que levantar para trabalhar. Ai, não vejo a hora disso acabar. Infelizmente nós não valorizamos aquilo que nós temos. A Dídima lembrou aqui para nós. Quanto a Miramês, amigos, conhecem o livro Apelo aos Espíritas. Nesse livro ele nos convida a olhar para nós e o nosso papel no movimento espírita. Tem páginas como a consciência espírita, o espírito e a consciência, fé com obras e outras tantas que nos ajudam a olhar para nós mesmos e o nosso papel no mundo, né? Tá aí então a recomendação. O soldado colocou, né, saúde é o melhor patrimônio, por exemplo. Muitas pessoas com contas bancárias enormes vivem acamadas, né? Ou gastam todo o patrimônio para manter a saúde, né? Se eu não me engano foi Dalai Lama que disse isso, né? Nós como é que ele fala? Nós passamos a vida inteira acumulando riqueza para depois pegar toda essa riqueza para poder cuidar da saúde que nós não cuidamos, né? Então tá ali, né? E o soldado lembrou aqui também, né? O progresso, a evolução vem do esforço sobre as nossas limitações de forma a superá-las, né? Então assim, aquilo que os espíritos trazem para nós, e nós vemos, né, no próprio nos estudos que nós fazemos, nós temos, por exemplo, André Luiz falando sobre a grande quantidade de espíritos que estão se mobilizando. Isso, exatamente, Flávio. Gastamos a saúde acumulando riqueza e depois gastamos a riqueza para buscar a saúde, exatamente. Então, assim, os espíritos atuando o tempo todo, trabalhando, ativos o tempo todo. E por que eles fazem isso? Pelo simples fato de terem consciência de que tem um dever a cumprir. Nós aqui também temos um dever a cumprir, mas nós não valorizamos. Então, para tudo que nós temos, para o nosso benefício, nós só valorizamos quando nós perdemos. Então nós não podemos viver nessa dualidade, né, que na verdade é uma infantilidade nossa. Para você conhecer o bem, você tem que passar pelo mal. Para você valorizar a luz, você tem que passar pelo escuro. Para valorizar a saúde, você tem que ficar doente. Então essas calamidades vão se mostrando de várias formas no nosso caminho. E basta simplesmente que nós tenhamos consciência do fato de nós estarmos aqui encarnados, do fato de nós estarmos aqui com oportunidades de grandes realizações e aproveitarmos todo o conforto que nós temos, por mínimo que seja,
por mínimos que sejam, né, que nós aproveitemos esse conforto para nos dar estabilidade para outras realizações. Mas aí então nós ficamos vivendo nesse mar de rosas, vivendo nesse lago tranquilo, sem produzir absolutamente nada. Então, infelizmente, nós, enquanto humanidade, precisamos ainda desses grandes abalos para despertar nossa consciência. E como lembra aquela mensagem, né, feliz daquele que aprende com as experiências dos outros. Então nós não precisamos passar por esse sofrimento todo para poder valorizar aquilo que nós temos. Nós podemos começar agora a valorizar aquilo que nós temos. Mael colocou para nós, né, na Netflix tem um documentário muito bom, chama-se Guerras do Brasil. .doc, né, fala desde a época do descobrimento, tá? Que certamente vamos. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós então concluímos esse item número 2, flagelos destruidores, né? Trouxe para vocês no início aquelas notícias das 13 maiores catástrofes já registradas, né? Então, e agora entendemos um pouquinho da importância desses flagelos, não apenas para a transformação do ambiente que nós vivemos, mas também para o nosso despertamento pela transformação de nós mesmos, né? Tudo uma questão de escolha, né, Didman? Então, o nosso próximo encontro, meus amigos, é o item número 3.